queridos irmãos, queridas irmãs. Hoje nós queremos falar aqui sobre essa polêmica que está sendo levantada a partir da notícia que Francisco pretende consagrar a Rússia e a Ucrânia no próximo dia 25 de março dessa semana e fazer assim aquela consagração ao Imaculado Coração de Maria que foi pedida em Fátima. Então nós estamos vindo aqui com o objetivo de desmascarar mais essa farsa de Francisco e mostrar qual é o sentido verdadeiro desta consagração que foi pedida por Nossa Senhora em Fátima e o que nós devemos entender dessa situação atual, inclusive por causa dessa guerra que está acontecendo ali entre a Rússia e a Ucrânia e que ameaça se expandir pelo mundo inteiro. Então, primeiro, nós devemos analisar o texto da própria aparição de Nossa Senhora na Cova da Iria para aqueles três videntes, Lúcia, Jacinta e Francisco, no dia 13 de julho de 1917. Foi ali que a Mãe de Deus lhes disse: quando virdes uma noite alumiada por uma luz desconhecida, sabei que é o grande sinal que Deus vos dá de que vai punir o mundo de seus crimes, por meio da guerra, da fome e de perseguições à Igreja e ao Santo Padre. Então veja bem qual o contexto dessa primeira frase. Nós estamos em 1917 e Nossa Senhora está anunciando para eles que viria uma guerra pior do que aquela guerra que estava terminando e que seria precedida por uma luz misteriosa que muitos viram numa noite e que estava justamente anunciando o início da Segunda Guerra Mundial, pois foi logo depois dessa luz que Hitler ocupou a Polônia e com isso desencadeou aquela guerra. Então, de fato, esse sinal aconteceu. Esta guerra profetizada também foi um grande castigo que Deus usou para punir o mundo de seus crimes. E após essa guerra, nós vimos se instalar por todas as partes do mundo muitas catástrofes, muitos problemas econômicos, muita fome e também uma intensa perseguição à Igreja e ao Santo Padre. Então aqui nós estamos falando do Papa Pio XII, que de fato foi muito atacado, foi muito perseguido naquela ocasião do pós-guerra. Então Nossa Senhora também disse que para impedir aquela guerra, ela viria pedir a consagração da Rússia ao seu Imaculado Coração e a comunhão reparadora nos primeiros sábados. Aqui nós já temos um elemento muito importante onde nós vemos que Nossa Senhora vai ligar esse pedido da consagração à Rússia com o movimento que o céu queria fazer para impedir a Segunda Guerra Mundial. Então isso aqui já prova que não aconteceu essa consagração justamente porque a Segunda Guerra Mundial acabou ocorrendo. E Nossa Senhora disse ainda: se atenderem a meus pedidos, a Rússia se converterá e terão paz. Se não atenderem, espalhará seus erros pelo mundo, promovendo guerras e perseguições à Igreja. Então veja bem, como não atenderam os pedidos de Nossa Senhora, a Rússia não se converteu, como nós vemos claramente. E nós não tivemos a paz. Ao contrário disso, nós vimos a Rússia espalhar os seus erros pelo mundo. Então, quando nós falamos aqui da Rússia, nós estamos sempre deixando claro que nós não estamos falando de uma nação, mas nós estamos falando de um organismo maligno que se instalou na Rússia. E foi ali que esse organismo conseguiu ter uma força econômica e militar para espalhar os erros do comunismo e outros erros graves de ordem moral e de ordem espiritual
que se dissiparem todas as nações do mundo, como nós estamos vendo hoje. Além de ter promovido muitas guerras em diversas partes do mundo, e estar promovendo até hoje essa guerra, como nós vemos ali na Ucrânia. Então Nossa Senhora anunciou que os bons seriam martirizados e o Santo Padre seria alguém que teria muito sofrimento. Então, quando Maria fala do Santo Padre, nós devemos relacionar aqui na mensagem de Fátima a pessoa do Santo Padre à pessoa do Papa Pio XII. Porque o Papa Pio XII, de fato, é o Papa de Fátima. É através do conhecimento do pontificado de Pio XII que nós podemos entender melhor toda essa trama dos acontecimentos a respeito de Fátima. De fato, Pio XII foi sagrado bispo no mesmo dia e na mesma hora que estava ocorrendo a primeira aparição de Nossa Senhora em Fátima, ou seja, no dia 13 de maio de 1917. Então quer dizer que ele era uma pessoa escolhida por Nossa Senhora para traduzir os sentimentos que um Santo Padre deveria ter a respeito dessa mensagem. Ele viu o milagre do sol nos jardins do Vaticano por 4 vezes, naquela data de 1950, depois de ter proclamado o dogma da Assunção. E ele foi uma pessoa que realmente teve muitos sofrimentos no decorrer do seu longo pontificado, inclusive terminando por ser assassinado. Porque, segundo a informação oficial, Pio XII teria morrido do coração, mas o seu médico que tratava dele, que cuidava do seu coração, deu testemunho dizendo que o seu coração estava ótimo e que não era possível ter morrido do coração, mas o próprio médico de Pio XII não teve acesso a ele para fazer a autópsia. Então, com isso, nós vemos que existe realmente algo muito estranho no fim da vida de Pio XII. Então, essa perseguição e esse martírio, também anunciados em Fátima, se cumpriu. Entretanto, em seguida, Nossa Senhora diz que várias nações seriam aniquiladas. Então, essa parte, eu acredito que ainda não aconteceu. E aqui para frente, nós estamos falando do futuro, quando Nossa Senhora diz: o meu imaculado coração triunfará. Então, quer dizer que esse triunfo do coração imaculado de Maria representa o triunfo da própria Igreja Católica. E isso não aconteceu ainda. Entretanto, Nossa Senhora também vai dizer nesta mesma mensagem o seguinte: o Santo Padre consagrar-me-á a Rússia, que se converterá e será concedido ao mundo algum tempo de paz. Então tudo isso se refere ao futuro. É esse Papa que vai suceder Pio XII, ou seja, um Papa legítimo e verdadeiro que vai restaurar a Igreja, que vai consagrar a Rússia e que vai ter a graça de verdadeiramente dar seguimento ao cumprimento dessa profecia naquilo que ela ainda não se cumpriu. E uma vez que a Rússia se converter à Igreja Católica Apostólica Romana, ela será de fato a grande força para a restauração desta mesma igreja, segundo aquilo que Deus tem para os desígnios desses novos tempos, depois desses grandes castigos e dessas grandes calamidades. Então, para nós provarmos isso, nós vamos também entender aquilo que foi revelado à verdadeira irmã Lúcia no dia 13 de julho de 1929. Portanto, 12 anos exatamente depois desta aparição. Então foi ali que Nossa Senhora disse à irmã Lúcia, vidente de Fátima: chegou o momento em que Deus pede ao Santo Padre para fazer, em união com todos os bispos do mundo, a consagração da Rússia ao meu Imaculado Coração, prometendo a salvação dela por esse meio. Então preste atenção
como essa frase é importante para nós entendermos o que está na mensagem de Fátima de 1917. Naquela ocasião, Nossa Senhora tinha dito: virei pedir a consagração da Rússia. Então quer dizer que ela não tinha pedido até 1929. Foi a partir de 1929, portanto 12 anos depois da aparição de Fátima, que o pedido formal foi feito. Dizendo inclusive, agora é o momento de consagrar a Rússia. Então aquele era o momento, 12 anos depois do comunismo, instalado ali em Moscou. E uma vez que o Papa, na época, Pio XI, fizesse a consagração da Rússia, dizendo claramente, eu consagro a Rússia, não dizendo eu consagro os povos da Rússia ou eu consagro o mundo inteiro, mas dizendo especificamente a palavra Rússia, mostrando que ele estava direcionando aquela consagração justamente para o país que estava dominado pelo poder do comunismo. E à medida que ele fizesse essa consagração ao Imaculado Coração de Maria, em união com os bispos do mundo inteiro, então essas promessas se cumpririam a partir dessa data, ou seja, da década de 30. Quais seriam as promessas? Não ocorreria a Segunda Guerra Mundial. Segunda promessa, a Rússia se converteria ao catolicismo romano. Com isso, não ocorreria o Concílio Vaticano II e todo esse golpe que estaria sendo tramado para destruir a igreja, mas a própria Rússia daria tal subsídio na sua conversão para a Igreja Católica verdadeira que a partir desse momento nós teríamos uma reviravolta nesse plano dos inimigos de dominação da igreja e de dominação do mundo com a nova ordem mundial. Mas como não ocorreu esta consagração na época, em 1929, então por isso mesmo nós tivemos como castigo a Segunda Guerra Mundial, a Rússia continuou a serviço do comunismo e mesmo tendo agora se livrado daquelas aparências mais fortes e mais intensas do comunismo ateu, ela permanece sobre essa mesma teia de dominação que se instalou ali desde 1917. Então é por isso que nós devemos notar que essa consagração deveria ser feita pelo Santo Padre. Então quando nós falamos em Santo Padre, nós estamos nos referindo ao verdadeiro Papa. Por que o verdadeiro Papa é chamado de Santo Padre? Porque mesmo que ele não seja santo segundo as suas ações, ele é Santo Padre na medida em que ele prega a doutrina santa da Santa Igreja Católica. Então é isso que vale para ele o título de Santo Padre. Então ele tem a autoridade de fazer a consagração de uma nação ao coração imaculado de Maria, na medida em que ele é verdadeiro sucessor de Pedro. E como vigário de Cristo, sucessor de Pedro, ele tem o poder das chaves. Esse poder das chaves é o poder de ligar e desligar as coisas segundo a ordem espiritual. E é essa autoridade que é dada ao Papa verdadeiro, uma vez que ele tem a graça da infalibilidade, ou seja, que ele transmite sempre a verdadeira doutrina católica, então a partir daí ele é o Santo Padre. E ele tem autorização e autoridade diante de Deus de fazer esta ligação espiritual de uma nação com o coração imaculado de Maria. E uma vez que a Rússia se tornasse totalmente consagrada, ou seja, totalmente propriedade do Imaculado Coração de Maria, a Rússia seria essa potência que preservaria a estrutura da igreja da queda e da apostasia e que preservaria também o mundo desta nova ordem mundial luciferiana que está se instalando. Então o padre Gruner fez há alguns anos uma palestra explicando sobre a importância dessa consagração da Rússia e sobre as condições que deveria haver nesse rito para que se cumprisse validamente aquilo que Nossa Senhora pediu. Então ele dizia, inclusive, que quando houvesse essa consagração da Rússia, como deveria ser feita, nós já saberíamos que ela seria válida, porque teríamos imediatamente a conversão da Rússia à fé católica. Então diz o padre Gruner
que tem havido muita confusão de ideias sobre a consagração da Rússia, e essa confusão já vem na realidade da década de 40. Quer dizer ele que o confessor da irmã Lúcia, ela tinha vários confessores, um dos quais era o bispo de Gurza, que mais tarde foi arcebispo de Valladolid, em Espanha, ele esteve desde 1929 até 1940, durante 11 anos, fazendo reiterados pedidos para que o Papa consagrasse a Rússia ao Imaculado Coração de Maria. Entretanto, como o bispo de Gurza não conseguia nada do Papa sobre a consagração da Rússia, então ele pediu que a irmã Lúcia escrevesse com ele uma carta em 1940 ao Papa para fazer a consagração do mundo. Ao invés de fazer a consagração da Rússia, já que o Papa prefere não fazer a consagração da Rússia, porque eles tinham medo a propósito do comunismo, então esse bispo de Gurza pediu, vamos juntos escrever ao Papa para que ele então faça a consagração do mundo. E a irmã Lúcia ficou então confusa de assinar uma carta dessa, porque ela sabia que Nossa Senhora tinha pedido especificamente a consagração da Rússia. Mas ela acabou consentindo e eles escreveram ao Papa pedindo, de fato, a consagração do mundo. E foi assim que, em 1942, 2 anos depois dessa carta da irmã Lúcia, o Papa Pio XII consagrou o mundo ao Imaculado Coração de Maria. E ele fez isso numa locução pela rádio à nação portuguesa no último dia de outubro daquele ano. E repetiu esse ato de consagração no dia 8 de dezembro de 1942. Entretanto, Nosso Senhor apareceu depois desse evento para a irmã Lúcia, dizendo que por essa consagração, ou seja, a consagração do mundo ao Imaculado Coração de Maria, ele abreviaria os dias da aflição, referindo-se à Segunda Guerra Mundial. Mas a paz que estaria prometida ao mundo não viria por esse ato de consagração, pois ele não tinha sido feito da forma completa como tinha sido pedido por Nossa Senhora. E foi assim que 10 anos depois, o Papa Pio XII faz uma nova consagração. Mas, ao invés de dizer que consagrava a Rússia, ele dizia que consagrava os povos da Rússia. E, ao invés de fazer isso em união com os bispos do mundo inteiro, ele fez isso sozinho. Então, por isso, essa segunda consagração feita pelo Papa Pio XII em 1952 também não foi válida segundo o critério que Nossa Senhora pediu desde 1929. Então foi nessa ocasião também que o Papa Pio XII escreveu essa carta aos povos da Rússia, que se chama Sacro Vergente Anno, mostrando a sua preocupação com aquela situação de sofrimento, de opressão e de tantas tribulações que esses povos passaram em vista da instalação do comunismo naquela nação. Então, nessa carta, diz o Papa Pio XII, assim que elevado ao Pontificado Supremo, nossos pensamentos se voltam para vós, um povo imenso, distinguido na história por feitos gloriosos, pelo amor à pátria, pela diligência e parcimônia e pela piedade para com Deus e com a Virgem Maria. Aqui o Papa Pio XII reconhece os méritos dos povos da Rússia e ele vai dizer também, além disso, bem sabeis que os nossos predecessores, sempre que podiam, não tinham outra coisa em mente do que mostrar a sua benevolência e oferecer-vos a sua ajuda. Vós sabeis que os apóstolos dos eslavos ocidentais, os santos Cirilo e Metódio, que, juntamente com a religião cristã, vos trouxeram a civilização, tiveram sua atividade apostólica confirmada pela autoridade dos romanos pontífices. E enquanto eles entravam em Roma, nosso predecessor, Adriano III, de feliz memória, vai ao seu encontro com grande testemunho de honras e acompanhado pelo clero e pelo povo.
E depois de sua aprovação e louvor, não apenas os eleva ao episcopado, mas ele mesmo, o Papa, quis consagrá-los com a solene majestade dos ritos sagrados. Então quer dizer que o próprio Papa Adriano III consagrou bispos, os santos missionários Cirilo e Metódio, que levaram a Igreja Católica para os povos eslavos. Então foi assim que lembra o Papa Pio XII que os pontífices romanos, sempre que as circunstâncias permitiam, procuraram consolidar os laços de amizade com os russos. E no ano de 977, nosso predecessor Bento VII, de feliz memória, enviou seus legados ao grande príncipe Vladimir, e também foram enviadas delegações por nossos predecessores João XV em 991 e Silvestre II em 999. Isso foi gentilmente retribuído pelo próprio Vladimir, que, por sua vez, enviou embaixadores aos mesmos pontífices romanos. E é digno de nota que no momento em que esse príncipe trouxe esses povos para a religião de Jesus Cristo, o cristianismo oriental e ocidental estavam unidos sob a autoridade do pontífice romano como chefe supremo de toda a igreja. Então, ele faz questão de recordar, inclusive nessa carta, que na época do Papa Gregório VII, o príncipe russo veio até Roma pedir para que o Papa lhe desse a posse do reino da Rússia. E que isso viesse das mãos de São Pedro. Então o Papa Gregório VII, admirado com a piedade desse príncipe russo, fez como ele pediu e disse: eu te dou o reino da Rússia pelas mãos de São Pedro, pela autoridade de São Pedro. Então foi assim que se consolidou na época desse príncipe, Iziaslav, que se tornou o primeiro rei da Rússia em 1075, quando o próprio Papa enviou-lhe uma coroa. Então continua o Papa Pio XII dizendo que deve-se notar e levar em consideração que Isidoro, metropolita de Kiev, no Concílio Ecumênico de Florença, assinou o decreto com o qual a união da Igreja Oriental e Ocidental foi solenemente sancionada sob a autoridade do Romano Pontífice. E isso por toda a sua província eclesiástica, isso é, para todo o reino da Rússia. Então quer dizer que naquela ocasião do Concílio de Florença, que foi assinado ali em 1439, estava presente o metropolita de Kiev, Isidoro, e ele assinou aquela forma de união com o Papa de Roma. E foi a partir desse momento que todos os povos do reino da Rússia se uniram oficialmente ao Papa. Entretanto, apesar disso, essa fórmula de união não foi aceita depois por aqueles outros bispos e aquele clero que estava ali nos povos da Rússia, e por isso Isidoro, metropolita de Kiev, foi rejeitado. Mas ele permaneceu até o fim da sua vida terrena com esse propósito de união com o Santo Padre em Roma. E se, entretanto, mais tarde, diz aqui ainda o Papa Pio XII, por acumulação de circunstâncias adversas de ambos os lados, as comunicações se tornaram mais difíceis e, consequentemente, mais difícil a união dos espíritos, embora até 1448 não havia nenhum documento público que declarasse que a Igreja da Rússia estava separada da Igreja da Sé Apostólica, em geral, não deve ser atribuído isso ao povo eslavo, nem certamente aos nossos predecessores, que sempre cercaram essas populações com um amor paternal e, quando possível, cuidaram de sustentá-las e ajudá-las em todos os caminhos. Então aqui, essa carta Sacro Vergentiano, do Papa Pio XII, de 1952, mostrando através dessas recapitulações históricas que a união da Igreja da Rússia com o Papa era sempre muito forte. E que, infelizmente, a partir do ano de 1448, é que começou a haver uma ruptura oficial dessa igreja com Roma.
E essa ruptura permanece até hoje, e é preciso que as pessoas saibam que mesmo que eles façam cerimônias suntuosas, a igreja que se diz ortodoxa, que está instalada hoje na Rússia, sob o patriarca de Moscou, não é legítima, não é verdadeira e não faz parte da Igreja Católica. Portanto, não é essa igreja que pode dar um testemunho de conversão da Rússia. Então, o que as pessoas estão chamando hoje de conversão da Rússia é simplesmente uma mudança de aparências, uma mudança de estratégias. Ou seja, você sai do comunismo opressor, que já fez o serviço que precisava fazer, e você deixa as pessoas numa certa liberdade, e a liberdade prevê também uma religião, mas isso não passa de uma estratégia para que a Rússia possa mais perfeitamente ser aproveitada para os desígnios dessa nova ordem mundial. Porque a nova ordem mundial se serve do comunismo, os erros da Rússia já foram espalhados e o mundo inteiro hoje bebe do veneno dessa doutrina perversa que é o comunismo. E isso se espalha, sobretudo, na ordem moral também, destruição das famílias, o homossexualismo, a forma como as pessoas concebem hoje a vida humana, a disseminação de toda forma de injustiça, de maldade, de crime, começando pelo aborto. Tudo isso vem do comunismo. Então, a carta que Pio XII enviou para os povos da Rússia em 1952 tem uma importância fundamental na medida em que ele reitera aqui também, dizendo: condenamos e rejeitamos, como exige o dever do nosso ofício, os erros que os proponentes do comunismo ateu ensinam e se esforçam para propagar para o maior dano e ruína dos cidadãos. E diz simplesmente: nós, portanto, para que as nossas e as vossas orações sejam respondidas mais facilmente e para vos dar um testemunho singular da nossa particular benevolência, como há alguns anos consagramos o mundo inteiro ao coração imaculado da Virgem Mãe de Deus, agora, de forma muito especial, consagramos todos os povos da Rússia ao mesmo Imaculado Coração. Então, ele deveria dizer: consagramos a Rússia como nação e não os povos, porque somente assim ele atingiria o objetivo que foi dado por Nossa Senhora diretamente em 1929. Porque se um Papa dissesse: eu consagro a Rússia ao Imaculado Coração, ele estaria atacando o próprio espírito do comunismo que estava no interior dessa Rússia. Mas quando ele consagra simplesmente os povos, então ele faz uma difusão dessa consagração para as pessoas, e não era esse o objetivo. O objetivo era consagrar a nação como uma entidade. E essa nação particular, como uma entidade, deveria ser consagrada ao Imaculado Coração de Maria para ser, a partir de então, propriedade do Imaculado Coração de Maria. Entretanto, muitas pessoas argumentam também que João Paulo II fez essa consagração da Rússia em 1984. Mas é preciso lembrar, em primeiro lugar, que quando ele fez essa fórmula de consagração ao Imaculado Coração de Maria, ele nem sequer citou a Rússia. E é preciso também considerar que João Paulo II não era um Papa legítimo. E como alguém que está ali sem autoridade de um Papa legítimo, ele não pode fazer essa ligação, uma vez que ele não tem o poder das chaves, ou seja, o poder de ligar e de desligar as coisas entre o céu e a terra, conforme Cristo deu para os sucessores de Pedro. Da mesma forma, Bento XVI também foi um falso amigo de Fátima, porque ele procurou ali várias vezes falar bem ou mostrar uma certa devoção a tudo aquilo que diz respeito às mensagens de Fátima, mas ele também estava trabalhando ativamente para dar uma falsa interpretação para o terceiro segredo de Fátima e esconder uma parte desse segredo que não foi revelada até hoje. Então a gente já comentou sobre isso em outra conferência e a gente sempre explica o seguinte, que se o terceiro segredo de Fátima estivesse falando simplesmente de um atentado que João Paulo II sofreu, então esse terceiro segredo
não teria motivo de ter sido escondido por tanto tempo. Porque isso não é uma coisa grave para a vida da igreja. Mesmo que João Paulo II tivesse morrido naquela ocasião, nunca é grave para a vida da igreja você perder um papa porque você tem a possibilidade de eleger um outro. O que é grave para a vida da igreja é você ter um falso papa sentado no trono de Pedro. E isso sim traz graves consequências para a vida da igreja, e é essa a manipulação do terceiro segredo que até hoje não foi revelado. Então, por isso, Bento XVI, não só como Papa ilegítimo, mas também como alguém que armou essa impostura para impugnar o terceiro segredo de Fátima, deve ser considerado, como todos esses outros, um falso amigo de Fátima. No entanto, agora se apresenta Francisco, que nunca teve nenhuma devoção a Fátima e que em 2017 esteve ali para fazer uma canonização de Jacinto e Francisco, mas que não parou nem sequer para rezar um terço. Eu estive ali em 2017 e não vi nele nenhum ato de verdadeira e sincera piedade para a revelação de Fátima. Ao contrário, ele procurou em todas as suas homilias desviar as pessoas da atenção que essa mensagem deveria receber. Então você veja que assim como ele fez esse ato externo para agradar as pessoas conservadoras e as pessoas que amam a mensagem de Fátima, canonizando ali, fazendo esse ato inválido da canonização de Jacinto e de Francisco, da mesma forma, ele agora vai fazer um ato inválido dessa consagração da Rússia ao Imaculado Coração de Maria. Então eu explico por que nós estamos dizendo que esse ato de consagração que Francisco fará na sexta-feira será inválido. Primeiramente porque ele não é Papa. Então Nossa Senhora disse expressamente: a consagração deve ser feita pelo Santo Padre. Ora, Francisco não é o Santo Padre. Ele não é Papa legítimo da Igreja Católica. E nós estamos explicando isso pela própria doutrina da Igreja através de diversas conferências. Então, se a pessoa ainda não entendeu que ele não pode, de forma alguma, ser um Santo Padre, ou seja, ser um Papa legítimo da Igreja Católica, então procure escutar ali as explicações que nós já demos sobre isso. Uma vez que você entende que ele não é Papa, então a consagração dele é inválida por isso mesmo. Mas, mesmo que ele fosse um Papa, da forma como ele está fazendo, essa consagração também seria inválida. Justamente porque ele esperou que acontecesse primeiro essa guerra, porque tudo isso eles já sabem, todas essas pessoas estão em comunicação, eles estão sempre juntos, eles estão amigos entre si, eles se recebem, eles se telefonam, eles conhecem quais são os desígnios para instalar a nova ordem mundial. Então Francisco esperou acontecer a guerra, e é num contexto dessa guerra que ele consagra a Rússia e a Ucrânia. Quer dizer, ao invés de consagrar somente a Rússia, como foi dito ali na mensagem de Fátima, e com o objetivo de mostrar que não é por causa de uma guerra, mas é por causa do comunismo que se instalou ali na Rússia, que é feita essa consagração, então ele vai consagrar a Rússia e a Ucrânia no contexto de uma guerra, para mostrar que simplesmente aquele ato ali está sendo feito para pedir a paz e para pedir a Deus que acabe com essa guerra. Então você vai ver que isso não passa de uma trapaça, de uma armação para agradar as pessoas que ainda reconhecem Francisco como Papa, mas que estão um pouco à margem desta nova igreja ultramodernista, maçônica e comunista que Francisco representa. Então você veja que ao lado deste falso Papa está um outro Vladimir, que não é um príncipe russo como São Vladimir, amigo dos verdadeiros pontífices, mas um instrumento da KGB e desta nova ordem que representa uma face desse poder comunista atual, que simplesmente mudou de fachada. Mas as mesmas pessoas que trabalhavam lá, na época do comunismo, que trabalhavam para a KGB, que trabalhavam para esse sistema maldito, elas continuam no poder até hoje.
Então você veja que não houve um rompimento, não houve uma conversão, não houve algo que pudesse dizer teve o antes e teve o depois, mas simplesmente um desenvolvimento. Então é necessário, do ponto de vista espiritual, que exista um rompimento daquela pessoa ou daquela entidade, daquela nação, com aquelas ações malignas que eles fizeram no passado, para que eles possam fazer ações boas no futuro. Então era necessário que a Rússia fizesse uma conversão verdadeira, e essa conversão ela é sempre marcada por uma confissão dos pecados. Então, se houvesse uma confissão dos pecados e um repúdio a tudo aquilo que a Rússia soviética, a Rússia comunista fez antes de 1991, então nós poderíamos até acreditar numa verdadeira conversão da Rússia. Então nós queremos fazer essa explicação aqui para deixar bem claro aquilo que se refere a uma verdadeira promessa de Nossa Senhora a respeito da consagração da Rússia e que de forma alguma está para acontecer agora com essa ação de Francisco. Que não passa de um agente revolucionário da nova ordem mundial que apoia o comunismo e que jamais, por si mesmo e por suas próprias convicções, mesmo que um dia ele fosse um papa, ele faria essa consagração da Rússia, uma vez que ele tem os próprios erros da Rússia no seu próprio falso pontificado. E ele defende esses erros da Rússia, ele difunde esses erros e ele faz questão de promover toda essa apostasia que começou com o comunismo e terminou com a desgraça do Vaticano II. Então é por isso que nós estamos explicando isso, porque faz parte da estratégia revolucionária dar sempre alguma coisinha de conservador, de mais tradicional, para agradar essas pessoas que têm essa tendência e manter essas pessoas apoiando ali aquela estrutura que é ilegítima e é contra Deus. Então é por isso que o padre Gruner, nesta mesma palestra que nós já citamos, vai dizer que a Rússia deve ser colocada à parte, ao serviço de uma finalidade santa, isto é, ao serviço do Imaculado Coração de Maria. Então é preciso essa consciência, que a Rússia escute o nome dela da boca de um Papa que consagra e que coloca a Rússia à parte, ao serviço de uma maneira especial, mais do que todas as nações do mundo. E uma vez que a Rússia for colocada ao serviço do Imaculado Coração de Maria, essa mesma Rússia convertida vai atuar pela restauração de toda a Igreja Católica. E é por isso que ele vai dizer aqui, o padre Gruner, e portanto, quando a Rússia, especificamente a Rússia, e só a Rússia, for consagrada, e isto for visto por todo o mundo, e isso for bem claro e bem público, em união com todos os bispos, então ocorrerá o milagre da sua conversão, que vai resultar desse ato. E as pessoas vão relacionar a conversão da Rússia, não somente saindo do comunismo, mas também deixando definitivamente toda forma de cisma e estando em plena união com o Santo Padre o Papa, o verdadeiro Bispo de Roma, sucessor de São Pedro. Então, a partir desse momento, nós teremos a graça que Nossa Senhora prometeu nesta ocasião em Fátima. Então, com isso, nós não queremos desanimar as pessoas, mas nós queremos mostrar para as pessoas que nós não podemos confiar em coisas falsas, em coisas que não têm um subsídio, em algo que não tem uma verdadeira relação com a verdade e com aquilo que Deus realmente está pedindo. É por isso que nós exortamos as pessoas a não esperar nada de Francisco, a não esperar nada dessa igreja que se formou a partir de João 23 e a não esperar nada dessa Rússia de Putin, nem de nenhuma dessas nações da nova ordem mundial. Mas devemos esperar somente em Deus, que vai nos dar a graça de permanecermos na verdadeira fé e, a partir desta fé, pela graça de Deus, teremos um verdadeiro Papa que vai consagrar a Rússia. E esse Papa, sucessor de Pio XII, Pastor et Nauta,
uma vez consagrando a Rússia ao Imaculado Coração de Maria, vai garantir que essa nação se converta e que se torne, portanto, o instrumento do coração de Maria para a restauração do catolicismo no mundo inteiro. É disso que nós esperamos e é nisso que nós confiamos, pois a partir desse momento, o Imaculado Coração de Maria triunfará, nós teremos um tempo de paz e todas as pessoas darão glória a Deus na verdadeira religião católica. Que Deus seja bendito para sempre.